A mensagem de hoje tem como tema pau que nasce torto. Cadê o pessoal da minha idade? Parece essa digital. Pau que nasce torto, morre torto nada. Jesus endireita. Amém? A gente tinha isso aí antigamente, né? Aí depois veio aquele ministério El-Chan, né? Com aquele levita, o padre Oscar, dizendo que pau que nasce torto nunca se endireita, porque não conhece Jesus. Porque o dia que ele conhecer Jesus, ele vai ver que Jesus endireita. Qualquer ser humano, Jesus endireita. Amém? Então, o tema é pau que nasce torto, Jesus endireita. A gente vai ler Marcos 5, de 1 a 20. E essa passagem ela mexe muito comigo. Porque a gente vai falar de um homem que dentro dele tinha 6.000 demônios. Já parou para pensar? Quando a gente fala daquele demônio que vai e traz mais 7, a gente já entra numa crise, né? Pense em um homem só que tinha 6.000 demônios. Vamos ler juntos? De 1 a 20. Eles atravessaram o mar, vamos ver, e foram. Quando Jesus, um homem com o espírito imundo veio ao seu encontro. Esse homem, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e mãos, mas os pés, ninguém era forte para dominá-lo. noite e dia, e nas colinas. Quando de longe correu e gritou: que queres comigo, Jesus Altíssimo? Rogo-te que não. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela. Uma grande manada de porcos estava. Os demônios manda-nos para que ele lhes deu, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se abaixo, em direção, e nele os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo, quando viram ali que fora de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com os que estavam presentes, contaram ao povo que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, e começou em Decápolis quanto Jesus tinha feito por eles, todos ficaram. Amém?
Qual é o tema da lição? Para a gente poder falar disso aqui, a gente tem que falar como Jesus chegou lá. Quando Jesus vai para esse lugar, ele passa pelo mar. E quando ele passa pelo mar, é aquela história do mar revolto. Quem lembra dessa história? Que Jesus está dormindo lá no barco e os discípulos estão dizendo assim: nós vamos morrer. O Senhor não está vendo que a gente vai morrer? E eu fico pensando que como é que Jesus veio para morrer na cruz vai morrer afogado? Já parou para pensar? A gente lendo a Bíblia hoje, e aquele que iria morrer na cruz morresse afogado. Parece que quem está com ele não está entendendo nada. Jesus não vai morrer afogado. E você pode estar passando por qualquer situação, Jesus está aí contigo. Calmo, tranquilo, descansando, repousando, porque não há problema maior do que o Senhor. Tem um ditado que a gente diz aí: mostre para o seu problema o tamanho do teu Deus. Ele resolve qualquer um. Mas pastor, eu estou 20 anos com um problema, porque se você ainda não entregou para Jesus, você quer resolver com a sua própria mão. Mas sabe o que eu acho legal de Deus? É que a gente vive num tempo, num mundo de 8 bilhões de pessoas, e Ele larga tudo por causa de uma. Ele larga tudo. A gente lê das 100 ovelhas, não lê? Que Ele larga 99 atrás de uma. O Senhor larga 7 bilhões 990 milhões para ir atrás de um. E Ele fez isso comigo. E Ele fez isso com você. Esse amor de Deus, ele é tremendo. E aí depois que Jesus passa por essa situação difícil lá no mar, ao invés de ele ir para Cafarnaum, que era onde ele sempre ficava, na casa de Pedro, ele vai para um lugar chamado Decápolis. Decápolis era um local, e nesse local haviam 10 cidades. E uma dessas cidades se chamava Gadara. Guarda isso. Ele sai do outro lado para atravessar aquele mar. E sabe o que eu penso? Ainda não, né? Ainda não chegou nessa área. Eu penso que foram os demônios que fizeram aquilo com aquele mar, para que Jesus não chegasse do outro lado. E depois a gente vai relacionar esse mar com a mente desse jovem. Guarda aí. Uma das coisas que o diabo fez com esse menino, com esse moço, e que de repente está fazendo na tua vida ou já fez, o diabo tirou tudo dele. Vamos ver o versículo 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Já parou para pensar nisso? E eles deveriam colocar correntes fininhas, não, porque sabia que ia arrebentar. Então eles colocavam correntes mais grossas, mas mesmo assim eles não conseguiam prendê-lo. O que o diabo tirou desse camarada? Tirou saúde, tirou equilíbrio mental, tirou família, tirou paz, tirou dignidade, tirou casa, tirou roupa. Olha onde ele vive: no cemitério, nos sepulcros. E esse sepulcro ficava em frente à entrada, porque quando Jesus entra, ele sai e vai lá perto de Jesus. O diabo não dá nada, ele só tira. Ele veio para roubar, matar e destruir. E tem uma coisa que a gente precisa aprender: se eu não recebo Jesus como Salvador, automaticamente o meu Salvador, que não salva ninguém, é Satanás, é o diabo. E esse rapaz está possesso, cheio. O que o diabo deu para ele? Cemitério, corrente, fúria, solidão, poder de ser uma pessoa que ameaça toda a sociedade. Ser a escória do lugar. O lugar de repente era conhecido por causa dele. Aonde é que você mora? Eu moro naquele lugar que tem um endemoniado lá, que quebra a corrente, que corre atrás de todo mundo. Eu moro ali.
Vira ponto de referência negativa. Um dia eu estava conversando com os irmãos do São João de Meriti, dizendo onde era a minha rua. Eu falava assim: a pedra da macumba do seu Tião. Ah, sei onde é. Olha o ponto de referência negativa. Mas todo mundo lembra. Então, olha o que o diabo deu a ele. Versículo 9, olha o que vai dizer. Então Jesus me perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Eu fiz uma pesquisa sobre legião, é um termo militar, é uma máquina militar, dos mais poderosos, dos mais temidos, guerreiros. E legião, 6.000 homens. Então, quando Satanás diz o nome, porque esse rapaz ele não tem nem direito de dizer o seu próprio nome, ele diz: somos legião, somos demônios que respondem. O rapaz não tem condição nem de falar o próprio nome. Eles estão dizendo: nós somos os bravos, nós somos os piores, nós somos 6.000 dentro do corpo dele. Mas nem todos que estão possessos babam, né? Nem todos que estão possessos caem no chão, deixa o demônio falar. Tem gente muito bonita, muito bem arrumada, com carrão, presidente de empresa, que pode estar endemoniado. Tem gente que mora perto da gente, que tem um casarão, e a gente fica: ai, ai, meu sonho, e ele pode ser um endemoniado. Fala a nossa língua, dá bom dia pra gente todo dia. Mas o demônio não está só com aqueles que entortam o braço. Não. O diabo está em quem ele quiser e em quem se permitir ser usado por ele. Como eu disse, o diabo ele não tem educação, Jesus tem. O diabo vem com o pé na porta e entra. É só eu não ter Jesus, que já é uma possibilidade de ter Satanás. Você está entendendo? O que Deus está querendo falar com a gente hoje? Versículo 4. Pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Queridos, pensa bem a força desse menino. Quebrava ferro, quebrava corrente. Ninguém era suficientemente forte para segurá-lo. As cadeias eram quebradas, as correntes eram quebradas, e mais uma vez quem os tentava prender ficava frustrado. Quem vai dar um jeito nesse menino? É o pau que nasceu torto e vai morrer torto. Assim as pessoas pensavam. Era alguém que não abraçava ninguém mais, não sentia calor do corpo, não conversava com ninguém, porque Satanás não permitia. O espírito maligno o levava a um sentimento de raiva, fúria e violência. Hoje a gente está preso a filmes de muita fúria, muita violência, muita luta. Dificilmente você vê um filme que não tem alguém batendo em alguém, tirando o sangue de alguém. Hollywood investe pesado em filmes de guerra, de luta, de morte, de facada, de espada, de tiro a queima-roupa. Parece que estão querendo criar uma legião furiosa, uma legião que resolve os problemas na bala, na faca. Lembra daquela música baiana? É bala com bala, é faca com faca.
É desse jeito que as coisas estão acontecendo. E é Satanás que está na frente disso tudo. A gente precisa fugir daquilo que Satanás está implantando. A gente precisa fazer com que os nossos filhos fujam daquilo que Satanás está implantando. Ah, mas isso é normal na casa do outro. Na nossa casa de servo do Senhor não é normal, é anormal. Nós pregamos a paz, o amor, a vida, não a morte. Amém, querido? Amém. Esse homem está tomado por um senso de autodestruição. Ao contrário do senso de autopreservação. Se eu pegar uma pedra aqui, você pode até não estar olhando para mim, mas se eu jogar, você vai se esquivar. Não é isso? Nós somos dotados de um senso de alta preservação. Mas esse camarada aqui, ele está cheio de ira, de raiva, e ele se bate nas rochas, ele se rasga no chão. Este homem está marcado de impureza. Ele está nu. A gente vive num mundo hoje onde Satanás traz uma sensualidade. E quanto mais sensual, mais nu está. É assim ou não é? Jesus faz o homem nu. Ele come do fruto, vê que está nu. Aí Deus faz uma roupa para ele. É assim? Aí ele está vestido, aí Satanás agora quer tirar as roupas. Por quê? Porque há o império das trevas querendo trazer uma sensualidade onde as meninas engravidam e têm filhos sem ter condição de ser mãe, para que essas crianças cresçam e sejam translocadas, porque ele quer criar uma geração de pessoas com problemas mentais. Vocês já viram tempo mais difícil que esse, onde a depressão e a ansiedade têm tomado conta? Tudo isso está preso ao projeto que Satanás tem para esse mundo. E nós que somos de Cristo precisamos sair dessa loucura. Satanás leva esse homem a um tormento existencial. Ele gritava dia e noite. Ele não tem paz. Esse é esse homem. Esse é esse homem que ninguém fazia nada por ele. O que a sociedade fez por esse homem? Desistiu dele. Deixa ele para lá. De vez em quando a gente bota mais corrente nele, mas deixa ele. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode trazer esperança para os acorrentados ao inferno. Só Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Mas tem um versículo que é muito interessante que diz: mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há ninguém que vai passar o mar da Galileia, o mar revolto, para encontrar com esse menino? Quem paga esse preço? E aí quando Jesus chega, parece que ele tinha um imã. E ele atrai o jovem até ele. E Jesus olha por ele e liberta ele das correntes invisíveis que prendiam ao inferno. Jesus devolveu a ele dignidade da vida. Olha o versículo 15. Olha o que diz. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Jesus faz isso. Um translocado virá um cidadão abençoador. Só Jesus faz isso. Jesus devolveu a ele essa dignidade. Primeiro, o texto diz que ele está vestido. Satanás o despiu. Jesus o vestiu. Primeiro, Jesus os despiu. E Satanás fez com que eles vissem que eles estavam nus. E aí Deus os vestiu.
Agora ele estava nu e Jesus o veste. As nossas vestes revelam mais do que o nosso interior. As nossas vestes mostram o que está no nosso interior. Entende isso? Alguém seminu está mostrando o que está no seu interior. Esse homem está em perfeito juízo. Os estragos que Satanás fez na mente desse homem foram revestidos. Não é mais aquele. O que os psiquiatras e psicólogos poderiam diagnosticar como doença mental, Jesus restaura a saúde desse homem. E agora ele está são. Eu faço terapia com um rapaz e ele foi contar a história dele para o psiquiatra. E o psiquiatra disse que ele era esquizofrênico. E deu remédio para ele tomar. E na terapia eu descobri que o que ele ouvia era demônios falando no ouvido dele. E quando ele voltou para Jesus, ele nunca mais ouviu. Glória a Deus. Jesus faz isso. Quando nos encontramos com Jesus, entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então não posso andar de espírito. Porque o corpo não é meu, mas é dele. Esse homem está em perfeito juízo. Jesus Cristo dá para ele uma gloriosa missão. Olha o que vai acontecer no 19 e 20. Ele pede para Jesus para ir junto. Ele diz: não, fica aí. Vá para casa e para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está dizendo: o nosso primeiro ministério está dentro da nossa casa. Você quer ir comigo para a gente rodar o mundo para pregar? Mas primeiro prega na tua casa. Ah, meu sonho é ir para a África e ser missionário na África. Tá, já ganhou quanto dentro da sua casa? Nenhum. Então, filho, nosso ministério é dentro da nossa casa. Até que possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Jesus faz dele um missionário. Olha, há minutos atrás ele era o endemoniado de Gadara. Agora ele é um missionário de Gadara. Mas tem um negócio meio confuso nesse texto que eu quero passar para vocês. É que Jesus atende o pedido dos demônios, o pedido do pessoal de Gadara, mas não atende o pedido do menino que se converteu. Vamos saber por quê? Primeiro o demônio pede para ele assim: ah, não tira a gente. É porque tu veio antes do tempo. Parece que o que eles fizeram lá no mar era para segurar Jesus. Só que Jesus disse que água para, vento para, vamos embora. E aí chegou lá antes do tempo. E aí o demônio diz: por que tu chegou antes do tempo? Segundo, não nos mande para fora do país. Por quê? Porque existem lugares para os demônios estarem e voltar para o inferno sem ter feito o que Satanás mandou. Ele está sujeito a castigos. Amém? Terceiro, manda-nos para essa manada de porcos. Porco era um animal imundo. E Jesus permitiu que eles fossem para lá. Mas o que Jesus queria atender nesse pedido? Primeiro, mostrar que os demônios existem. Porque eles ouviram o demônio falando. Ouviu ou não ouviu? Amém? Eles ouviram. Segundo, os homens amavam mais o porco do que a gente. Porque eles não fizeram nada pelo rapaz, mas eles amavam os porcos e mandaram Jesus embora quando os porcos se precipitaram. Olha como era terrível. 6.000 demônios divididos para 2.000 porcos. 3 demônios em cada porco. Eles não aguentaram
e buscaram a morte. Agora pensa uma parte do seio do demônio. De repente esse cara, quando você passa, está fazendo arruaça, vai ser o gadareno. Terceiro, quem tem poder e autoridade é Jesus. Mostrou ali. Eles tentaram de tudo, acorrentaram, fizeram um monte de coisa. Mas quando Jesus chegou, eles foram libertos. Jesus responde o pedido dos gadarenos quando manda ele embora. Ó, a gente não quer você aqui não, porque a gente perdeu 2.000 corpos. Ele não discute, ele vai embora. Mas o pedido do ex-endemoniado, ele não respeita e nem permite. O pedido dele era: deixa eu ir contigo. Tem algumas situações em alguns filmes que quando alguém livra o outro da morte, aquela pessoa se torna escrava da outra. Porque antes a vida dele não valia nada, ele ia morrer, mas o camarada o salvou. Agora ele pega a vida e diz: agora eu quero ir contigo, sou teu escravo. Sabe o que isso significa? Que esse missionário precisa ganhar alguém. Pastor, eu estou há 10 anos sendo crente sozinho na minha casa. Tem algum problema aí? Porque o Senhor te salvou para você salvar os outros. A gente viu isso aqui na vigília. Coisas boas e firmes vão acontecer. A gente cantou isso aqui. Aquele homem que espalhava terror e lágrima, agora ele é sal e luz. Então ele foi e proclamou o que Jesus fizera na vida dele. E muitos creram nele. Quando acaba essa situação, Jesus vai embora. 2 anos depois, Jesus volta para pregar no mesmo lugar que ele foi expulso. E tinham mais de 5.000 pessoas para ouvir. Porque o missionário mudou a história daquela cidade de Decápolis, dos 10 municípios, pregando o Evangelho.